A paz, boa noite. Quero te trazer uma palavra para a sua reflexão. Quero que você medite no que eu vou falar aqui. Se encontra-se em Gálatas capítulo 2, versículo 11 até o 13. Vocês leiam aí, eu vou fazer um resumo, porque aqui na plataforma eu não tenho tempo hábil para eu explanar com mais calma, com mais tranquilidade. Mas eu quero te fazer essa pergunta para você e chamar a sua atenção. A verdade do Evangelho não respeita reputações. Quero que você pare para pensar no que eu estou falando aqui. A verdade do Evangelho não respeita reputações. O que é reputações? Qual o teu entendimento por reputações? Vamos botar reputações, trazendo aqui o meu entendimento, naquilo que eu entendo. Vamos botar pessoas que são renomadas, pessoas que têm status. Então o Evangelho, a verdade do Evangelho, ela não vai respeitar reputações. Então foi o que aconteceu aqui diante da palavra que eu vou citar. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Paulo repreende Pedro. Então tá aqui. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia como gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e se separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, Paulo aqui, imediatamente, ele repreendeu a hipocrisia de Pedro. Quando não estava os circuncisos próximo dele, ele se portava como gentio. E quando estavam os circuncisos próximos, ele se portava como judeu. Então Paulo repreendeu. Então a verdade do Evangelho, ela não respeita reputações. Pode ser o que for. A verdade da palavra de Deus vai estar sempre acima de tudo. Pode ser o seu pastor dentro da igreja. Se ele não tiver diante da reta justiça, seguindo a reta justiça, você pode o repreendê-lo, como o apóstolo Paulo repreendeu Pedro pela sua hipocrisia. E hoje nós vemos dentro da igreja as hipocrisias que acontecem dentro da igreja. Homens que não respeitam o Evangelho de Cristo, homens que não respeitam a palavra de Deus. E você vê e é omisso. Então, Paulo, ele priorizou a verdade. Ele não quis saber da reputação de Pedro, que Pedro era um apóstolo de Cristo. Paulo era um apóstolo do gentio, Pedro era um apóstolo dos circuncisos. Ele não quis saber, ele repreendeu a atitude de hipocrisia de Pedro. Então a gente vê muitos isso hoje, pastores falando, a ovelha ela não pode falar não, que ela está sendo insubordinada ao pastor, isso é pecado. Não é pecado. A Bíblia ensina aqui. Paulo repreendeu. Está errado, tem que ser repreendido na reta justiça. Então fique com essa palavra, compartilhe. A verdade do Evangelho